Era 2019, não tinha chegado a pandemia ainda, dezembro de 2019. Apareceu uma oportunidade lá na Bahia. A gente morava no Espírito Santo até então, né? Aí eu conversando com o cara e falei, mas tá garantido, né, cara? Porque eu vou vender os móveis aqui e tudo. Aí o cara foi e mandou aquele emoji de mãozinha assim, né? Dando as mãozinhas assim, cumprimentando e falou: palavra de homem. Vendemos todos os móveis. Aí eu falei, cara, e aí, ó, tudo certinho, já estamos indo, tá? Aí nisso começou a pandemia, né? Foi mais ou menos nesse dia que eu tava indo. Aí o cara pegou e mandou uma mensagem assim: ó, a gente, como a gente tava com pressa, a gente contratou outro cara. Então, a gente não precisa mais de você. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao podcast Vida de Ilustra, onde entrevisto alunos e alunas do Ilustra SA que passaram a ter trabalhos constantes com ilustração. E hoje um episódio que faz tempo que eu queria fazer, um aluno aí que eu tenho acompanhado há um bom tempo e fico muito feliz com os resultados que ele tem alcançado. Seja muito bem-vindo, Martin. Tudo bom, cara? Tudo bem, Vitor. Obrigado, é uma honra estar aqui. Ai, tava sonhando, vendo a galera lá. Fiquei muito feliz de ver o Max, quando ele apareceu. Legal, legal. Nossa, a Max é trajetória da tua dele é muito turma, né? massa. Isso, mesma turma. É Que lindo massa. E que demais, turma cara, que ver. você... Qual que é a tua turma? Era a Você turma lembra? 9, a mesma do Turma Lucas. nova. Ai, da Wacom, ai, Ah, o esqueci. LP Lucas. Isso mesmo. Eu lembro mais pelo Eu, nickname não- ali. eu também, LP É Lucas. isso mesmo. Que massa, cara. E você fala de onde hoje, cara? Hoje eu tô morando em Cascavel, aqui no Paraná, atualmente. Cascavel. Isso é umas 2 horas de Curitiba, mais ou menos, né? 1 hora e pouquinho de Isso, por Curitiba, aí. se eu não Mais ou legal, menos isso. legal, não, o cara tá congelando ali, cara, o cara tá com Ah, com certeza. cachecol, tudo. Eu tô de manga curta, ó, cara, hoje tá aqui em São Nossa. Bento, cara, tá fazendo 11 graus agora, manga curta aqui de boa. Nossa. Aqui tá 14 e eu tô de cachecol. É porque eu vim da Mas Bahia, você né, veio recentemente, né? exatamente, cara. Então, e você sempre morou na Bahia, cara? Como é que foi? Não, eu Né, sou você falou que veio pra capixaba, cá agora, como é que foi? eu Uhum, sou de Vitória, no Espírito Santo, né? uhum, Mas a minha esposa é baiana, então a gente se casou e depois de um tempo a gente foi pra Bahia, pertinho de Salvador ali, então era legal. muito quente. Aí quando a gente veio pra cá deu esse Aham. choque térmico, aí tem que ficar de cachecol, de blusa o tempo todo. Que massa, cara. E vocês se conheceram em Vitória, então? Você e a esposa? Na, na realidade foi pela internet. Ah, pela internet, cara, que Isso, massa. isso aí. A gente se Que falava, legal, né? cara. Só MSN, aquela época assim, né? Sim, cara, eu e a Fernanda, a gente ficou um bom tempo, porque eu morava em Curitiba na época e Uhum. ela morava aqui em São Bento, né. Só que a gente se conheceu em Sim. Joinville, que é uma cidade aqui perto, né, a gente se conheceu na balada e tal, eu estava em cima de uma mesa, coisa louca. Meu Deus, E bem o daí estilo a das suas gente, né. ilustrações, né? Isso, isso. E daí a gente se conheceu e ficou, cara, um tempão, né, a gente se via só final de semana e tal, e durante a semana na internet, né, cara, isso era o Que padrão. massa. E depois a gente casou, e ainda assim, cara, foram 6 anos só se vendo no final de semana, casados. Uau, Porque, muito eu massa. morava em Curitiba e ela começou a fazer ela morou um tempo em Curitiba, mas depois foi pra Floripa fazer mestrado e doutorado, né. Nossa, Então a gente ficava se vendo só final de rapaz. semana. Até quando a gente veio pra São Bento, daí a gente falou: "Cara, e agora? A gente vai conseguir morar junto, né?" Caramba, Mas seu deu boa, sofrimento graças a foi Deus deu maior boa. nisso. Mas legal, cara. E, cara, e me conte, cara, como é que chegou a ilustração na tua vida, cara? Você sempre desenhou? Como é que é a você, cara, é um dos alunos mais empolgados que eu vi até hoje no Ilustra SA, assim, cara, de fazer Imagino. coisa, não tem tempo ruim, vamos fazer, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. De repente tá fechando um trabalho na Índia e de repente é outro nos Estados Unidos, cara. Isso, Como é é que bem foi, isso. cara, a ilustração na tua vida? Rapaz, a maioria das pessoas costuma falar, quem não entende de ilustração, né, costuma falar que é dom, né? E aí tem esse negócio, Uhum. o dom e tudo. É, e comigo, desde pequeno, eu escuto isso também, né? Ah, foi o dom. Mas eu costumo brincar que, como a parte real dessa brincadeira é que eu realmente, entre meus 2, 3 aninhos ali, né? Meu Uhum. brinquedo era papel e lápis. Eu quase não saía. Eu não sou daquela criança que conhece muito de rua, não sei subir em árvore, esse Uhum. tipo de coisa, né? Não sei jogar bola, Aham. sou péssimo de bola, perna de pau. Mas o meu brinquedo era isso. E aí eu brinco com as pessoas que eu comecei a ilustrar assim. Eu estava andando
e me acidentei. Isso é real, tá? Eu realmente me acidentei. Eu estava correndo pela casa com o lápis e o papel. Acho que deve que eu ia mostrar o desenho para alguém, né? E aí tropecei. Uhum. E até hoje eu tenho a cicatriz aqui por baixo dessa barbinha falsa aqui, né? Tem a cicatriz aqui que o grafite entrou na minha pele e ficou ali, né? Aí eu brinco que foi igual o Caraca, Homem-Aranha, o grafite alterou meu DNA, aí eu ganhei o dom, né? A partir daí eu virei o super ilustrador. Mas brincadeiras que à parte, massa. eu gostava desde criancinha. Minha mãe ela fazia alguns rabiscozinhos ali e tal, bem criativos, e eu me interessava. E aí, quando eu tinha uns 7 anos, eu acho, era a época do CD, que tinha o Uhum, CD player ali, que vinha as capas, e às vezes, quando você comprava daquele, para você mesmo gravar, o CD virgem, né? Ele vinha sem uhum. nada ali, a embalagem era vazia ali, né? O encarte. Então eu fazia no papel ofício, sulfite, não sei, eu fazia as capas de acordo com o que eu escutava nas músicas e tal, imaginava o clima que dava, Que legal, hein? eu fazia os encartes do CD, das fitas Aham, cassete, né, pequenininhas, naquela pegada de Guardiões da Galáxia. E aí eu aham. fazia os encartezinhos, então todos lá em casa, até os que tinham capa, com o tempo eu fui substituindo pelos meus desenhinhos, né? Mas Na, isso CDs teus, assim, ou da família também, cara? os da família mesmo, dos meus Tipo, pais. tá. Eles não ficavam com raiva, não, E eles que tipo gostavam, né? e que tipo de música, cara, que era que você fazia capa pra que tipo de música ali? Olha, cara, meu pai ele escutava desde um rock mais pesadão, e aqueles dos anos 80, 70, por ali, né? Aham. E até música cristã, né? E aí eu fazia, tinha Uhum. lá bastante banda, não sei se pode falar o nome aqui, então não vou. E aí Pode, a pode, gente. tranquilo. Ah, então Ou eu teu tenho pai que. escutava música escutava metal, música do diabo e música gospel, música música de É, Deus e tem. do diabo, né. Por aí, tem gente que fala que é assim, né? Mas é. Inclusive eu amo rock demais. Mas o que ele mais escutava assim na Sim. época tinha um que era o Rosa de Saron, né? Que é cristão e é rock ao mesmo tempo. Então a gente gostava Uhum, bastante de uhum. umas coisas assim. E aí, com o Que legal. tempo, lá para os meus 12 anos, mais ou menos, meus colegas tinham aqueles card games, né? De Yu-Gi-Oh!, coisa Uhum, assim. Tinha um super trunfo, eu acho que tinha carro. E a gente não era de uma família bem-sucedida, né? Assim, uhum, financeiramente, bem-sucedido, meu pai foi em relação à educação, a tudo isso, a valores, né, princípios, mas uhum. com relação a dinheiro, finanças, assim, a gente era bem ruinzinho, bem fraquinho. E aí, eu sempre quis ter esses brinquedinhos assim, essas cartinhas, né? E via a galera jogando Yu-Gi-Oh! Lá e eu não podia participar. Aí a minha estratégia foi o quê? Eu já desenhava, nessa época eu já desenhava em capa de caderno, eu cobrava 25 centavos para desenhar na capa do caderno da pessoa o que ela quisesse, aos 12, 13 anos. Aham. E aí eu pensei, cara, eu vou inovar agora, eu vou começar, vou criar o meu joguinho. Aí comprava cartolina, não sei se aí também o nome é cartolina, né? Eu Sim, comprava sim, papel aham. cartão e tal, e eu confeccionava minhas próprias cartinhas ali, com os meus personagens, podia botar de qualquer universo, né? E pronto. Aí a galera começou a parar de jogar o deles e querer comprar minhas cartinhas e jogar. Eu que botava os Que legal, poderizinhos. cara. Então eu sempre tinha as melhores cartinhas, né? Porque eu criava uma que superava a deles. E aí vendia 50 centavos por aí. E na adolescência eu conheci um cara que era muito fã de quadrinhos, de livros, coisas assim, né? Um escritor maravilhoso, assim, um amigo meu, né? E aí com isso eu Uhum. comecei a querer criar meus personagens. Aí fui aperfeiçoando mais um pouquinho de técnica e tal, mas era tudo tradicional, tudo só no papel ofício ali mesmo, mas ia aguçando a criatividade. Aí chegou lá pelos 16, assim, toda vez, né, a família, meus pais chegavam, tipo, no quarto, assim, me via desenhando, filho, vai estudar para um concurso, guarda esse lápis, isso aí não dá futuro para ninguém, isso aí não... Aí eu escutava muito, né, parentes também, né, pessoal, quando não escutava era de ver mesmo, assim, aquele olhar feio, né, quando eu chegava, tipo, Uhum. não tem apoio, sabe? Você olha e as pessoas querem que você se dê bem na vida, mas com o que elas sonham para elas, né? Faz um concurso, faz Uhum, engenharia uhum. de alguma coisa, tipo isso. E Legal. eu criando Às lá vezes a meus pessoa nem quadrinhos fala, para mim né. mesmo. Oi? Às vezes a pessoa nem fala, mas que nem você falou, no olhar dela, ela A reprova, gente já né. percebe. Aham. Com Que nem o meu certeza. pai, por exemplo, ele nunca foi contra, né. Aham. Mas eu sei que algumas vezes eu falei algumas coisas que eu falei, tipo, trabalhar com ilustração,
ele só Sim. fica olhando quieto, assim, ele não fala É nada. desse jeito. Hoje, né, assim, né, mas ele sabe ficar quieto, Sim. assim. Enquanto era um extra, ok, mas no dia que Aham. eu falei que ia ser só ilustração, eu lembro que ele ficou em silêncio, assim. Certo, ele É pensou: sério demais a "Ferrou, coisa. Já ferrou". era. Perdi meu filho. Como é que é aquele que tinha antigamente? Onde foi que eu errei? Isso, isso. É, mais ou menos assim. Mas hoje em dia eles super apoiam mesmo, né? Eles, graças a Deus, eles estão muito felizes. Então, eu gosto muito de ver isso, né? Que não é aquela coisa de Uhum. agora eu vou esfregar na cara e tal, olha, viu, eu que estava certo. Não, com as outras Exato, pessoas sim, exato. mas os pais não. Com os pais É eu sei isso. que eles queriam sim que eu me desse bem, com que eu amasse e É tal. que os pais se preocupam, né, os pais se Isso, preocupam, e como a gente tradicionalmente se fala que não dá dinheiro aqui no Brasil, a arte e ilustração, os isso. pais se preocupam, natural, né, natural. Verdade, com Acho certeza. que a gente faria isso também, né, dependendo da outra Uhum. profissão que a gente não conhece, por exemplo, ou acha que Isso. não dá dinheiro, a pessoa vai falar vai fazer isso, você: É, "Opa, vira legal influencer. filho, né, legal, é isso, é. Legal filho". É até engraçado você falou isso do influencer, o meu filho ele Hum, faz taekwondo, né, tá sim, fazendo faixa cinza do taekwondo agora, massa. e a faixa cinza é a segunda faixa, né, mas enfim, ele tá super super empolgado, e daí no exame Uhum. de faixa, que teve no final do ano passado, o mestre perguntou para todas as crianças, né, o que quer ser quando crescer, e o pessoal foi falando das profissões e tal, e chegou para o meu filho: "O que você quer ser?" E daí ele falou: "Eu quero ser youtuber", né. E Sim, cara, a galera, todos os pais estavam assistindo, todo mundo riu, todo mundo deu risada. caramba, cara. E eu, cara, eu fiquei orgulhoso pra caramba, eu falei: "Tá aí filho, Que esperto, massa, cara. Com certeza. esperto, cara", né, e a gente sabe que Sim, dá, né, se você faz tudo sim, dá grana, grana né, alta, né, também. e não só e não só grana, realização também, né. Uhum, O dinheiro não é a única moeda, né. com E eu lembro certeza. que mas entende, as pessoas, cara, youtuber hoje o pessoal tira sarro, né, Sim, isso aí não é trabalho, não sei o quê, assim como falaram muitas vezes de ilustração, né. com E certeza. acho que é natural, Sim, né, do processo, algo novo, né, o sim. É, pessoal acha o que ser não tem humano futuro ali, né. teme o novo, o desconhecido. Exatamente, exatamente. Então continua, cara, desculpa, eu te cortei aí. Não, que isso, tranquilo. Mas, aí com o tempo eu acabei deixando isso um pouco de lado, né, na época da escola me atrapalhava muito, digamos assim, né. Na verdade eu considero que tudo era treinamento, mesmo assim acabou servindo para meu, hum, repertório, mental Uhum. ali, né, as imagens de você olhar e pensar assim: "Ah, como que faz um círculo sem usar aquelas reguinhas de fazer círculo?". Aí eu lembro, porque eu já tenho a memória, como é que é? Memória, não sei qual é o nome, memória muscular, não Fotográfica? sei. Isso, mas é tipo assim, de como que a mão vai ter que fazer para fazer o círculo direitinho, sem precisar de nada, tipo isso. E Aham. aí desenhava na cadeira, na mesa, né, na verdade, na escola, muito. E me arrependia depois porque os desenhos ficavam lá, ou a diretora mandava apagar, alguma coisa assim. Já teve Sim. uma prova de história, se eu não me engano. Eu amo história, amo demais. Só que nesse dia eu não lembro por quê, que eu estava vagabundando de alguma forma, e eu ia tirar zero, porque eu não, acho que eu não tinha estudado mesmo. E eu peguei e desenhei atrás da prova, né? O professor, para não me dar Uhum. zero, ele me deu meio ponto por causa do desenho. Que E legal. eu fiquei muito feliz aquele dia, né? Ele foi, tipo assim, ele sendo legal comigo mesmo assim, né? Eu não merecia aquilo, né? Mas fiquei muito feliz, já me animou bastante. E aí, deixei de lado, aí chegaram os 18 anos, fatídicos 18 anos. Para uns é alegria, mas para mim foi fatídico. Então eu já trabalhava com meu pai antes, um pouquinho dos 18 ali. Eu já trabalhei em obra, né? Então já fui ajudante de gesseiro, ajudante de pedreiro, ajudante de pintor, de eletricista. Já fui eletricista. É, já fui recepcionista de hotel, de pousada, já fui caixa de loja de bicicleta, já trabalhei na padaria. Teve um monte de coisinhas assim dessas que hoje em dia eu olho e penso, obrigado Deus por eu não ter feito besteira naquela época, porque meu Deus, que vida sofrida que era. Tem gente que nasceu para as coisas assim e elas gostam, né? A gente vê pessoas, ah, eu vou abrir uma Uhum. lanchonete, eu vou abrir isso. A pessoa foi feita para isso, mas eu não consegui. E aí com o tempo a coisa foi Aham. ficando bem difícil, bem difícil. E aí eu cheguei a me casar e tudo. É, e aí eu me casei em 2000 e... Meu Deus, não posso esquecer agora. Tá 2017. gravado aí. Caraca, espero que minha esposa não veja, mas ela vai ver, ela me apoia bastante.
Tá, me perdoa, meu amor. Eu sei que você tá assistindo, deixa eu olhar pra câmera, me perdoa, tá? Mas, Muito mas bom, cara, muito bom. era mais ou Tá menos ali. registrado, o cara não Já lembra o era, ano do cara. casamento, cara. Não lembro. Eu acho que foi 2017, cara. Tá. É o E nervosismo do aí, podcast, né, isso, vou dar vamos essa dar um desculpa. desconto, né. Obrigado, obrigado, Vitor. Te devo essa. É, e aí, vou tentar ser um pouco mais breve aqui, mas quando chegou, eu me casei e tal, eu comprei uma mesinha daquela, a Wacomzinha, aquela pequenininha básica que todo mundo começa com ela, tem o fundo Uhum. vermelho atrás ali, e aí, uma pentablet, né? E aí eu ali tentava, quando eu comprei, eu peguei aquilo e, meu Deus do céu, eu pensei, cara, eu não sei desenhar. Eu achava que eu sabia desenhar, mas eu não sei. E eu comprei para trabalhar, então meu sonho era esse. E tal. Na época eu estava trabalhando em uma pousada, né? E aí eu resolvi deixar de lado. Deixei de lado um tempinho, aí veio o nosso primeiro filho, que está agora com uns 3 aninhos mais ou menos. E aí quando ele estava para nascer, assim, minha mãe me mandou um link. Foi a primeira vez que ela me mandou alguma coisa de trabalho que não era para estudar para concurso, né? E aí ela me mandou um Uhum. link de uma empresa de canecas. Essa eu não vou poder falar o nome por contrato, mas veio uma empresa de canecas que faz caricaturas, quase que eu falo o nome falando isso tudo junto, mas ela, A Caricanecas? eu não posso dizer, mas é uma empresa muito show, muito legal. E aí Aham. eles fizeram é tipo um concurso para conseguir mais ilustradores lá, né? E aí tinha, se eu não me engano, eles tinham dito lá, segundo a base deles, uns 2.000 ilustradores. E aí eu fui fazer esse concurso, É a mandando um desenho Caricaneca. meu. Eles só pediram para fazer concurso de, era só para fazer caricaturas e mandar, né? E eu Uhum. não suporto caricatura, mas tá bom. Na época eu peguei e fiz, né? E fiquei entre eu não lembro quantos lá de melhores, mas no final das contas eu fiquei tipo assim, entraram 15 e eu fiquei na fila dos outros 15 melhores, de 2.000. Então isso Uhum. já me deu Uhum. uma felicidade enorme. Cara, eu tô na frente de quase 2.000 pessoas, né? Tipo, eu não sei fazer conta, cara. 1.900 e um pouquinho, eu acho. Tá, por aí. 1970. Por aí. Ah, 1970. Isso aí. E aí eu me animei e tal na época, mas aí acabou que eu não fui chamado, mas tipo, serviu muito porque eles deram um mini curso lá, que eu não sei se durou um mês mais ou menos, que ensinava a desenhar no digital. Então, como eu sou Uhum. péssimo em relação à disciplina, de pegar, deixa eu estudar no YouTube aqui, tirar todo dia, estudar um pouquinho. Como eu sou péssimo disso, lá me forçou a fazer e tinha as provas, né? Chegava tipo todo fim de semana, se não me engano, nem lembro como é que era. Tinha os dias de prova que a gente tinha que mandar para eles, tinha que desenhar ao vivo, coisas assim. E aí eu gostei muito, que eu comecei a aprender mesmo. E aí fui me empolgando e comecei a pegar caricaturas para fazer por fora, assim, né? Além do trabalho. Aí eu saí da empresa que eu estava. Não, já tinha saído há muito tempo da pousada, passei por várias outras coisas, mas aí nessa época eu entrei numa gráfica. Já tinha, em Uhum. 2013 eu tinha trabalhado em uma, então eu sou designer também, né? E aí eu tava em outra gráfica, ganhando mal pra caramba, tava tensa a situação, o filho para nascer. Aí depois o filho nasceu, aí a pessoa da gráfica pegou e falou assim, ó, é o seguinte, eu ganhava era um salário mínimo, era 1.200, né? Aí a pessoa falou, ó, é o seguinte, não tá dando certo, não tá dando para pagar aqui, e aí eu quero que você escolha, ou você tem duas opções, ou você entra como CLT agora, a gente muda para CLT, que eu tava como PJ, né? E aí você vai ganhar menos, porque vai descontar as coisas, ou então você pega suas malas, né, e vaza. Mais ou menos isso, só que de um jeito, assim, quase carinhoso, né? Foi educado o jeito que a pessoa falou. Mas era um pé na bunda, né, Uhum. resumindo. E aí, isso no mês que meu filho nasceu, tá? Ela esperou meu filho nascer, a pessoa esperou meu filho nascer para poder me dar esse aviso. Foi um dos Bem primeiros gente boa. perrengues, assim. Gente boa, muito, isso que é amigo. Mas tá bom. Aí, é, esse foi o mês em que eu pensei assim, cara, agora eu vou ter que dar um jeito de ilustrar então, além do design, né? E comecei Uhum. com a Yellow Blue, né, minha agência de design e ilustração. Só que tava assim, no início, tava engatinhando assim, né? Eu fazia servicinhos bem baratinhos.
Já não estava mais a R$ 20, igual lá para 2013, quando eu comecei a fazer, era logotipo a R$ 20, cara. A coisa era igual aquele site, acho que tem um site, né, 20 pila, se eu não me engano, 20 conto, Acho que tem. Aham. é um negócio assim. E aí, com o tempo fui evoluindo, fui cobrando mais e tal, mas ilustração saía bem pouquinho, quando saía. Uhum. Tá, depois, deixa eu ver, teve uma época que eu já. Ah, tá. Aí, depois quando meu filho estava com uns 2 meses, mais ou menos, cara, uns 3 meses, aí veio a pior de todas as provações dessas aí, né? Acho que a pior fase foi essa. Meu filho já ali, era 2019, não tinha chegado a pandemia ainda, dezembro de 2019, apareceu uma oportunidade lá na Bahia. A gente morava no Espírito Santo até então, né? Aí apareceu a Uhum. oportunidade lá na Bahia de para trabalhar numa agência, né, de social media lá e tal, para eu fazer o design dessa agência. Beleza, aí eu gostei e tal, vi a oportunidade, estava bem difícil de pagar aluguel na época, e lá a gente ia para uma casa própria, né, que a gente tinha ganhado, né, de um parente nosso, e a gente ficou muito feliz. E aí pensando, agora bora, vamos com o filhão lá e agora tá show de bola. Aí eu conversando com o cara e falei, mas tá garantido, né, cara? Porque eu vou vender os móveis aqui e tudo. Aí o cara foi e mandou aquele emoji de mãozinha assim, né, dando as mãozinhas assim, cumprimentando e falou, Aham. palavra de homem. Aí eu, então beleza. Eu pensei, pô, hoje em dia, pô, a palavra é o que mais vale, né? Só que eu esqueci que homem não presta, né? Então tá bom. Aí, cara, aí o cara falou isso e eu fui, confiei, né? Peguei, vendemos todos os móveis, um por um. E não sobrou nada, nem o berço do neném. Aí chegou no dia que, tipo assim, tava pra levarem a nossa cama, eu acho, alguma coisa assim, e o fogão, que eram as últimas coisas, ou a cama e a geladeira. Faltava um dia só pra gente mudar, né? Passagem de avião comprada já, tudo certinho. Vendemos os móveis para comprar o resto na Bahia, né? Comprar outros na Bahia. E aí, quando chegou nessa hora, assim, no último dia, ou penúltimo, não sei, eu mandei mensagem para ele, que ele não estava respondendo há uns dias, né? Aí eu falei, cara, e aí, ó, tudo certinho, já estamos indo, tá? Amanhã a gente sai a tal hora, eu chego a tal hora, então eu vou poder começar a trabalhar 2 dias depois, tipo isso. Aí, nisso, começou a pandemia, né? Foi mais ou menos nesse dia que eu estava indo. Aí alertaram lá que Uhum. se tornou pandemia e tal, e eu ia mudar para lá. Aí o cara pegou e mandou uma mensagem assim, ó, a gente, como a gente estava com pressa, a gente contratou outro cara. Então, a Filho gente da não precisa mais mãe, de você. cara. E eu com Filho da criança, mãe, cara, cara. aquele foi o maior ódio da minha vida, foi aquilo ali, a pior fase, eu acho, a pior dia eu acho que foi aquele da minha vida. E aí a gente ficou arrasado, não tinha como trocar as passagens, vender passagem, já tinha vendido os móveis, não tinha como ficar mais, tinha que ir para outro lugar. E aí a gente foi. Eu ainda reclamei com ele, né? Falei, aí ele falou: "Não, mas eu não tinha prometido nada". Eu falei: "Mas e quando você disse palavra de Nossa. homem?". Aí ele: "Não, palavra de homem que a gente estava com a vaga e tal". Ficou tipo, inventou lá as desculpas, né? E aí já Sim, era, sim. cara. Foi aquele migué. E aí a gente Mas sofreu vocês muito. foram pra Bahia. Daí vocês foram pra Fomos Bahia, para porque já estava Bahia. tudo comprado e tudo vendido e comprado, né? Isso. Aí chegamos lá, a casa ainda não estava totalmente pronta, né, a nossa casa. Então a gente teve que morar ainda de aluguel um tempinho. Aí só que a gente chegou o primeiro mês lá desempregado. Beleza. Aí no segundo mês o cara entrou em contato de novo e falou: "Olha, o cara lá não deu certo e tal. Aí eu queria ver se você está disponível ainda". Aí eu fui. E aí recebia, o combinado era 1.500, eu recebia R$ 1.000. Teve um mês que realmente, né, passou, foi 1.600, mas era aquela coisa, tipo, chega 18 horas, tem até um meme sobre isso, né? Chega a hora de ir embora, aí o patrão chega com pizza. Ou seja, né, você vai ter que ficar até mais tarde, né? Tinha muito isso. Aham. Até que passou uns meses que eu tava lá e surgiu um cara fera. Esse eu não vou falar o nome mesmo por respeito e Sim. porque o cara é muito fera, a empresa dele é top. Só que depois teve um probleminha que aconteceu, que eu vou contar que foi engraçado, e acabou dando tipo um atritozinho. E aí a gente, tipo, eu não Aham. trabalhei mais com eles, mas tipo, eu amo os trabalhos deles, eles são joia comigo também, né? Foi um vacilo meu. E aí, Aham. resumindo aqui, eu saí dessa agência que eu estava porque um cara me mandou um e-mail. O cara também tinha feito o negócio naquela empresa lá das canecas, da caricatura, né? Então ele sabia da qualidade do meu trabalho.
me chamou para fazer um teste, gostou, e para eu ser colorista, né? Ele faz, não é fanart não, como é que é o nome? Commission. Ele me chamou para Uhum, colorir as uhum. commissions e tal, e eu fiquei muito feliz, foi muito show. E aí, acho que um mês depois que eu estava com ele, eu aprendi muita técnica de colorir no digital, porque até então eu fazia isso, né? Fazia coisa para alguns clientes e tal, mas o que eu fazia de maior era design. Então saía pouquíssima coisa de ilustração. E aí começou de verdade para mim foi aí, com a ilustração. Nessa época aí começaram a me pedir é, trabalhos mais legaisinhos, né, pagando melhor. E aí com ele, o que aconteceu é que eu estava conversando com um outro colega no WhatsApp, e aí, maldito do WhatsApp, aí eu conversando com ele, e eu mandava o que eu estava colorindo pro cara, e só que eu sempre estava errando alguma coisinha, né? E o cara tentando alertar ali, não, altera isso aqui, ajusta isso aqui para mim e tal. Só que ele estava na razão. Hoje em dia eu vejo que ele estava na razão. Porque é o cliente, cara. O cliente pediu, você vai alterar. Você já falou sobre isso também, né? Uhum, uhum. E aí eu peguei e fui falar com o meu colega lá, ele estava com pressa para falar comigo, e eu com pressa para conversar com ele também, falei, ah, cara, pera aí que tá um saco aqui o negócio, eu tô aqui, já alterei milhões de vezes e tal, daqui a pouco eu converso com você, deixa eu só fazer mais troço aqui. Aí deixei o celular lá e tal, depois chega a mensagem, é o quê? Aí quando eu olho, eu mandei pro cara que eu trabalhava, mano. E aí tinha uma pessoa que Bah. atendia lá, aí fiquei, meu Deus, como é que eu me explico e tal? E depois eu falei com eles, não, não, vocês têm razão, tá certo, realmente, tá, eu vacilei. E aí eu fui aprendendo. Nessa época aí eu paguei uma mentoria, foi acho que R$ 200, valeu a pena, foi legal e tal. Só que não era focada para ilustração, né? Foi mentoria de Uhum, negócios. Eu não tinha aquele foco de tipo assim, ó, eu tenho que saber lidar com o meu negócio também, saber gerir, né? E aí uhum. eu sou multipotencial. Tem aquela piadinha sobre o pato, né? Que o pato faz tudo, mas ele não faz nada direito. E aí os multipotenciais sofrem muito com isso, só que existe até um livro da Barbara Sher, eu quero muito comprar quando eu encontrar, né? Só que só tem em inglês. Ela fala muito sobre isso, né? Que aí na Revolução Industrial as pessoas foram obrigadas a mudar o jeito de pensar em relação ao trabalho e a fazer tipo, não, eu sou o cara que é especialista em sola de sapato. E Uhum, aí, isso uhum. acabou ficando até hoje. Então, quando você desenha, a pessoa quer assim, ah, eu sou colorista, então é só isso. Aí a pessoa não pensa em gerir o negócio dela, em negociar, em fazer outras coisas que não são exatamente de alguém que está só colorindo. E aí, às Uhum. vezes, o multipotencial sofre porque, tipo, eu escrevo, eu gosto de escrever, né? Tem um livro de ficção científica para lançar, mas está nos últimos estágios aqui ainda com a editora, porque veio a capa com problema. Mas aí tá, e aí eu escrevo, eu componho, tem umas 40 e poucas músicas. é, Caraca, mano. então eu gosto de fazer muita coisa, né? Ao mesmo tempo, faço design e tal. Só que o meu foco mesmo não é assim, ah, eu quero ser o cara que vai ser lembrado por ser uma coisa. Eu quero é só ver o negócio dando certo, sabe? Não quero ser o Uhum, desenhista, uhum. o músico e tal. Agora, se eu tiver uma empresa de sucesso, tipo o Maurício de Souza, ninguém fica Uhum. assim, essa revistinha não foi desenhada pelo Maurício de Souza, então ele não é tão bom, a empresa dele. Não, ele tá lá gerindo o negócio, o negócio dele é um sucesso, É ele um tá nem aí pra negócio. isso. Não tô nem aí se eu não for botar minha mão no desenho hoje. Eu sei que eu tô ganhando dinheiro, o negócio tá bom e tá o propósito do cara se É, cumprindo é. lá também, né? Não sei quais são, né, os valores e tal, tem que estudar isso sobre ele. Mas aí tá. Aí, com o tempo começou a surgir algumas coisinhas mais legais. Fui fazendo commissions, fiz alguns pro exterior e tudo. E aí, já com o nome, né, de Yellow Blue mesmo, né, da minha agência, uma Eugência, na época era mais Eugência ainda, né? Mas eu não sabia ainda gerir. Aí fiz lá, né, investi os R$ 200 e tudo, mas eu pensei, assim, cara, tá faltando alguma coisa. Era 2020. E aí eu tô lá no YouTube e tal, do nada, Vitor Boeren lá, era um anúncio, se eu não me engano, aí eu cliquei no anúncio para poder seguir no YouTube, e era na época que tinha o Café com Ilustra? Café com Ilustra? Sim, Café com sim. Ilustra. Era de Cara, 2020 quando começou o Café com Ilustra, é. é isso mesmo, né? E Aham, aham. aí eu pensei, cara, não, eu vou tomar café aqui com o cara, eu vou acordar mais cedo, porque eu acordava, tipo, quem trabalha É, pra si mesmo geralmente acorda que às é 9 horas, por aí, né? Aí tive que acordar ó, galera, cedinho.
quem começou a conseguiu acompanhar o Café com Ilustra esse ano, ano passado, o Café com Ilustra, o nome dele é Café com Ilustra, porque ele era às 7 da manhã. O primeiro ano ele era às 7 da manhã, porque era o único hora na época eu trabalhava só até meio-dia, porque de tarde eu ficava com a minha filha, tarde e noite. Então, assim, eu pensei: "Cara, eu quero fazer uma aula semanal, e o Sim. único horário que eu vou conseguir tem que ser antes de todo mundo acordar em casa, né, 7 da manhã". Cara, eu cansei de ir dormir quarta noite, era na quinta, né, eu cansei de dormir na Nossa. quarta noite, sem ter o roteiro feito para o café no dia seguinte às 7 da manhã. Daí eu Meu acordava às Deus. 3 ou 4 para dar o tempo de escrever e Meu estar acordado às 7 e vamos embora. caramba, cara. E Aí ficava depois numa até um qualidade dia eu falei sinistra. até que teve um dia que era às 7, eu lembro que era 5 para 7 eu terminando o roteiro, faltando 5 minutos para entrar no ar, galera já estava né, no chat lá, Gente, e eu terminando de escrever, que aí eu falei: "Não, tá, agora eu vou ter que mudar o horário". Aí eu me sim. organizei, não, é 3 da tarde, agora vai ser às 3 da tarde o negócio. Ah, já facilitou. Então você Café da começou a tarde com acompanhar. ilustre. Eu pensei: "Ah, cara, as pessoas tomam café à tarde, então dá para manter o Sim, mesmo nome". pois é. Então você começou É, ali, cara, nos isso. primeiros. Eu conheci você ali. E meu sonho era fazer ele na hora, só que eu ainda não tinha condição, né? E não fechava grandes Uhum, projetos, era sempre coisinha pequena. Eu tinha começado, pouco antes de eu mudar, né, da Bahia do Espírito Santo para Bahia, eu tenho um amigo que é sócio meu, né, em relação ao livro, que ele chegou para mim e falou, né, faz a identidade visual da minha empresa e tudo, manual de uso, né, da marca e tal, o brand book, e fala quanto você cobra aí. Aí na época eu cobrava eu não lembro quanto é que era. Só que ele pegou e falou, não, faz aquele preço. Você me contou que você está subindo os seus preços, que você está aprendendo sobre o negócio, faz o preço real aí para mim. Foi o primeiro a valorizar meu uhum, serviço, né? A partir daquilo eu comecei a me posicionar. Só que ainda não sabia as técnicas direito, né? Tá. E uhum. aí eu gostava muito no Café com Ilustra porque você respondia as pessoas. E eu vejo, tem muita live que você vai entrar, que os caras são snob, eles não respondem. Às vezes não é Uhum, por isso sim. também, por ser snob, né? Mas às vezes não dá tempo e tudo. O cara tá focado É, só no dependendo do assunto dele. modelo ali, né. Isso. Só que Uhum. você ainda tinha, assim, isso de responder a gente, tirar umas dúvidas, ou pelo menos a gente mandou um alô lá, você falava ainda, então é muito show, cara. Aí já conquistou. Então eu segui, comecei a seguir, curtir e salvar. Tenho muita coisa sua salva aqui no meu Instagram, né? Fui salvando tudo e tal. Até os anúnciozinhos que você coloca de 5 segundos, às vezes, não sei, de poucos segundos eu vou salvo também para não esquecer. E Legal. aí eu ficava querendo. E aí eu lembro que eu falei alguma vez, eu falei com você que eu queria fazer, que eu queria entrar pro Ilustre S.A., só que assim que eu fechasse o primeiro projeto grande, né, eu ia entrar. Grande assim, não precisava ser Uhum. 50 mil, né? O primeiro projeto que desse, né, para eu entrar e pagar o tanto que vale, né, o Ilustre S.A. Na verdade, ele vale muito mais do que eu paguei, porque, sinceramente, o tanto que eu ganhei depois, cara, o retorno foi maravilhoso. E eu falei isso e tal, e você, não, show de bola e tal, vai mesmo, manda ver. E eu fui pegando as dicas de portfólio. Cara, e eu ainda tava com a mesinha pequenininha. Nessa época eu já tava ilustrando Uhum. legalzinho e tal, né? Já tava bem melhor do que antes. E aí eu pensava, cara, agora eu consigo, eu domino já, e eu já sei a questão do design, eu já sei negociar e tudo, só que eu não tô achando onde que tá o cliente, não tô sabendo como que eu faço e tal. Aí você Uhum. falando lá, ó, não se coloca uma imagem só no Behance, colocar só a imagem lá no projeto. E eu fazia isso. Ou pegava coisas que não tinha nada a ver, colocava meus desenhos. Aí tacava aquele monte de desenho lá, tudo doido, no digital misturado com tradicional, sem explicar nada. Não escrevia nada, só ia colocando mesmo e pronto. E aí teve uma vez, aí eu comecei a ir melhorando e tal, os posts, testando coisas novas, mudei do Photoshop pro Clip Studio Paint, até que, eu já tinha passado pelo Krita também antes. Aí um certo dia eu estava fazendo muita fanart de, eu estava tentando deixar meu traço um pouco mais cartoon, né? Eu tinha Uhum. ilustrado, quer ver? Eu já tinha feito algumas coisas já para Índia, para Austrália e para não lembro, mas se eu não me engano era mais Índia e Austrália, que era tipo assim, de commission, de coisa assim.
E eu, sinceramente, hoje em dia, não pego commission. Admiro quem faz, mas não consigo fazer commission. E aí, deixa eu ver aqui se eu não me perdi. Beleza. Aí eu peguei e comecei a testar coisas novas e pensei, cara, eu tenho que pegar no meu estilo. Igual o Vitor fala sobre focar no seu estilo e tal, no YouTube, eu vou fazer isso também. E aí comecei a desenvolver. Aí fiz Nárnia, né? Peguei, fiz aquele Inktober. Peguei lá, Uhum. foi quando o meu Instagram mudou também, né? Que na época eu baseava no Instagram se estava dando certo ou não, mesmo não vindo cliente nenhum do Instagram. Então eu focava no lugar errado e me media por lá também, né? E meu Behance todo espatifado. Aí eu pensei, quer saber? Vou começar a postar. Postava as coisas e tal e botava no Behance. Aí fiz 31 dias, né? Desenhei os personagens de Nárnia, meus favoritos. Eu amo Nárnia. E aí, nisso que eu fiz, aquilo deu um impacto grande. Se olhar lá no meu Instagram, o que tem mais curtidas de verdade foram os de Nárnia. Aí eu pensei, agora Uhum. eu vou fazer um plano. Eu vou pegar Nárnia, depois eu pego histórias que são assim na mesma pegada e vou levando até o que eu gosto, que é Uhum. o Incrível Mundo de Gumball, Menina Superpoderosa. Eu gosto de cartoon, cartoonzinho mesmo, estilo Cartoon Network. E aí eu tinha que fazer um trabalho de formiguinha primeiro. Aí eu fui fazendo e tal. O próximo foi O Senhor dos Anéis. Eu fiz, postei no Insta e de noite eu pensei assim, quer saber? De madrugada, né? 3 da manhã eu peguei as mesmas imagens e coloquei no Behance. Pensei, vou só colocar aqui Uhum. porque vai ser útil, né? Já que agora eu terminei os 7, eu fazia um por dia da semana, né? E postava. Eu fazia Uhum. antes, né? E postava um por dia da semana. Terminei era 5 personagens e depois tinha todos eles juntos como se fossem uma capa de livro, tipo, se eles fossem um livro infantil. Quando eu terminei, fui e postei lá, tudo bonitinho no Behance, escrevi lá direitinho o que que era. Tá, 3 da manhã. Aí fui dormir. Quando deu umas 6 horas da manhã, mais ou menos, eu fui olhar lá, tinha uma mensagem às 4 da manhã, ou seja, 1 hora depois de eu ter postado, de uma empresa chamada Linerd. Se escreve Litnerd, lá de Nova York. Aí eu fiquei, Uhum. meu Deus, espera aí, mensagem no Behance? Como assim? Vou mandar mensagem pelo Behance, tem isso também? E aí, na verdade, eu já sabia porque você já explicava, né, no YouTube, mas ninguém tinha falado sério comigo, né, só spam. E aí a pessoa veio falando, a CEO de lá também, né, ela já falando que era CEO, e eu fiquei, meu Deus do céu, Nova York, cara, tem um gringo falando comigo de verdade, não é por plataforma de Workana, de não sei o que, é de verdade. Aí eu peguei eu fiquei desesperado, te mandei mensagem e tal. Você falou, cara, não, mantenha calma e tal, é isso mesmo, faz aí seu preço e tal, assim, assim, assim. E aí eu fechei o projeto. Ela tinha passado um preço e tal. Ela até tinha chorado e tudo, mas resumindo lá, o projeto ficou um preço muito bom. Eu nunca tinha recebido um valor daquele, nunca vi um valor daquele na minha conta. No mesmo mês eu tive que baixar o Mobius, que é um aplicativo para gerenciar suas contas assim e tal, né? Colocar lá todos os cartões, as coisas assim, porque nunca tinha entrado tanto dinheiro assim. E aí eu desenhei, eu ilustrei para eles, o contrato acabou, acho que foi esse mês, ou mês passado, né, com eles. Eu ilustrei 3 livros infantis e era meu sonho, livro infantil ainda, meu foco é o infantil. E eu fiquei, meu Deus, eu não Sim. tô acreditando nisso, cara. Mas o primeiro, né, foi na época do início ali do curso. Quando eu recebi com eles nem foi 50%, foi 40%, né? Eu recebi 40%, já era um dinheiro que eu nunca tinha visto. E ao mesmo tempo, eu comprei a minha. Ah, não tá aqui agora, tá guardada. A minha. Não é uma Cintiq, né? É uma Ruion, a Canvas 13. Se eu não me engano, você até usava ela, Uhum. não sei se você usa ainda. É Tô a que com eu ela. uso, aham. Isso, eu amo demais, porque ela não tem também aquele. Eu não vou precisar de um enorme, né? Aquele espaço enorme, se eu sou mais dos que desenham aqui mais pertinho, né? E aí Uhum. comprei, gente, maravilhosa demais. Fiquei muito feliz. E fiquei com esse contrato. E enquanto eu estava com esse contrato, começou a aparecer outros. E foi aparecendo. E tá, aí foram três livros infantis com a Leonard. E apareceu quadrinho aqui do Brasil, apareceu quadrinho lá de Nova York também. Só que assim, de Nova York era um quadrinho pequeno, né? E todo mundo pagando mesmo os valores que eu falava. E eu fiquei, nossa, caramba, cara, ilustração, isso tudo, que lindo. E aí, e o pessoal reclamando, né? Para sempre no Brasil, acho que sempre vai ser assim, né? O pessoal reclamando que não dá para ganhar com arte, não dá para viver de arte. E eu vendo ali o contrário. Aí eu me empolgava, postava no Insta, tô fazendo isso, acerta para onde que eu tô trabalhando, tal, Nova York.
E aí, deixa eu ver, no ano. Ah, tá. E nos 3 primeiros meses, só com o primeiro livro e outros serviços que eu estava fazendo, né? Só para dar uma média aqui, tá, para vocês. Uhum. Nos 3 primeiros meses que eu tinha me inscrito no Ilustre SA, eu estava recebendo, juntando ali, dividindo direitinho o que eu estava recebendo, deu 9 mil por mês nesses 3 meses. Caraca, Eu hein? fiquei, cara, Que como diferença, assim? hein? Um cara que não fez faculdade, não tem formação nenhuma, só tem cursinho do Instituto Universal Brasileiro. É, e como, cara, como que eu consegui isso? Aí eu ficava muito feliz. E a galera, outra coisa que é maravilhosa no Ilustre SA, que me ajudou demais também, foi a galera. O networking que eu fiz, gente, foi perfeito demais. E aí, eu até anotei aqui a listinha aqui dessas coisas, né? Que aí foi a Linard, teve esses quadrinhos, teve coisa de Nova York, surgiu foram, deixa eu ver, foram dois da Índia? Dois projetos da Índia para fazer, que aí tinha a ver com o NFT. É, esse eu não vou correr o risco de falar o nome, porque o cara era tão sigiloso que ele não me falou nem o nome dele. Mas o cara pagava. Eu lembro que eu até cheguei no curso, teve uma live, né? Que eu peguei e perguntei, eu tô com medo e tal, porque o cara entrou em contato e falou que não vai falar o nome dele. Aí vocês até falaram, ele vai pagar? Aí eu, sim, ele já pagou. Acho que eu Eu falei isso, lembro né? desse dia. Ele pagou até É, adiantado. Eu fiquei... Aí vocês falaram, então por que não não? tem erro, né? Isso Então não mesmo. tem erro. Talvez o Aí, cara era um traficante, algo assim, né? traficante de Isso órgãos. aí não tem como você saber, né? Isso. Mas aí eu fiz lá o projeto e tudo. Depois saí também, né? Quando eu não estava mais querendo, né? Saí tranquilo. Mas foi maravilhoso. Ainda mais pelo dinheiro, né? Valeu muito a pena. A experiência também. E aí tá, teve ano passado, acho que no final do ano, ou em janeiro agora, não lembro. Mas teve um que eu coloquei. Ah, lembrando aqui que eu coloquei a minha esposa, eu ensinei para ela, né, as técnicas que você tinha passado de prospecção. Eu peguei e passei, amor, é isso e tal. E aí ela começou a prospectar. Então, como eu sou. Tem bastante coisa, né, para fazer na Yellow Blue, na agência. E aí ficou assim: eu dirijo a arte em relação ao design, coloco os designers para trabalhar, mas às vezes eu mesmo pego. Eu sou meio guloso, então se tem um projeto que eu gostei demais, eu penso, isso aqui é a minha cara, eu vou fazer. Aí eu mesmo pego para fazer. Uhum. Aí surge uma ilustração que eu também quero fazer, ou o cliente quer exatamente no meu estilo. E aí eu pego para fazer e tal, não dá para eu fazer tudo ao mesmo tempo. Aí eu pensei, cara, eu vou colocar então, minha esposa querendo fazer alguma coisa para ajudar aqui também, e coloquei. E aí combinei com ela uma porcentagem, né? Aí ela ganha lá uma porcentagem também do serviço. E aí uma das primeiras prospecções que ela fez, ela conseguiu uma agência lá que acho que um mês ela demorou para entrar, a agência demorou para entrar em contato pedindo, né, alguma coisa. Primeiro ela só falou que ia botar numa lista. E, gente, realmente, para você que está Uhum. assistindo, quando fala que vai botar na lista, eles botam mesmo. Não é migué deles, eles Existe a colocam lista. mesmo. E aí, Isso. Eu ele. tenho uma planilha. Quem Sim, manda portfólio para mim, eu não consigo responder todo mundo, mas, cara, todo mundo eu olho sim, e tem a planilha. Existe o banco de show. talentos real, É né? isso Então, mesmo. porque as pessoas precisam, né? Para se organizar depois, para saber quem, para lembrar depois, né? E se te Sim, porque falaram tem que muita vão pôr, é gente. porque te colocaram. Isso, tem muita gente que chega a falar, mas pô, você deu tudo certo e tal, mas eu não tá dando aqui e tal, porque aí eu pergunto, né, mas por que não tá dando? Ah, porque eu mandei, fiz tudo que o Vitor falou direitinho e tal, só que eu só recebo assim, você, te coloquei numa lista e tal, mas colocou na lista é realmente uma coisa boa, eles vão te chamar depois, né, a hora que eles É. precisarem, eles vão. E aí tá, aí passou um E mês, a galera esquece de lembrar as pessoas faz só o primeiro contato, né? sim, E, cara, é e difícil entrar no fechar contato de algo no novo. primeiro contato, né? Se Sim, tu colocou na lista, essa pessoa tem que ser prioridade para você lembrar dela, lembrar ela do teu trabalho depois, atualizar com trabalhos novos, tem sim, que fazer com isso, certeza. né? Hoje que a gente tá gravando aqui, a gente fechou um cliente dos sonhos, assim, né? Eita, que massa. Cara, que desde lá de trás que eu queria fechar, a gente fechou. Logo vocês vão saber quando sair, né? Quando tiver no ar, vocês vão saber. Eita, E, nós. cara, fechou, a gente disparou a newsletter Sim, no dia seguinte, esse cliente, opa, tem um projeto sim. aqui e tal.
Foi na Massa lembrança, não foi no demais. primeiro contato. Sim. Essa pessoa tá no nosso contato, né, há uns 2, 3 anos, entendeu? Uau, E é que assim, massa. cara, né, então só que o pessoal quer mandar um e-mail e já fechar trabalho, e não é, Isso, não é é. Que isso. bom se fosse, né, Exatamente. que bom se fosse, né, mas não é. É, com Então tem que certeza. fazer, tem que continuar lembrando a galera, né. Isso. Tá, então E aí tá, daí você a tua esposa mandando isso, ela conseguiu a fechar com prospecção, um, né. o pessoal mandou depois de um mês, eles falaram: "Ó, a gente quer fechar aqui para um livro", e aí eu tive a honra de, tipo assim, teve um cara que foi Ernest Shackleton, eu até anotei aqui porque o nome é difícil, que o navio dele desapareceu em 1800 e bagaça, sei lá, e aí sumiu no Ártico, na Antártica, sei lá, um lugar gelado lá, que tinha bastante gelo. O navio afundou e tal, e há pouco tempo eles encontraram, né? Arqueólogos, sei lá, conseguiram finalmente encontrar um navio histórico importante e tinha uma lagosta lá que não ninguém tinha catalogado ainda. Então era uma Uhum. lagosta fresquinha, né? Uma lagosta recente pra gente. E aí as pessoas estavam fazendo, essa empresa lá da Flórida estava fazendo um livro, eles tinham um cliente, né, era uma editora, tinha um cliente que estava escrevendo um livro sobre isso e tal, e precisava que essa lagosta, que ninguém no mundo desenhou ainda, ninguém no universo, falar no universo, vai que tem vida alienígena, já está registrado aqui Hã. no Vida de Ilustre. E aí, ninguém tinha desenhado essa lagosta ainda, nem normal, e muito menos como personagem. E eles criaram um personagemzinho só para Aham. ficar ali no livro, é um livro tipo didático, um paradidático, né, se eu não me engano. E eu tive Aham. a honra de ser o primeiro a desenhar Olha a que massa. lagostinha lá. Então, tipo, para mim fica na história, né? É uma coisa, para mim é um troféu. Que legal, cara. Que E legal. pagou assim, foram 3 desenhos pequenininhos, que é spot, né, se eu não me engano, que eles chamam para ficar ali no livro. Uhum. Mas que eles pagaram assim, eu fiquei horrorizado com o valor. Eu pensei, gente, eu falei o valor. Até pensei, será que eu não coloquei alto demais? Aí recalculei e vi, não, é realmente isso aqui mesmo, é esse preço mesmo. Você E pode aí eles compartilhar o valor, cara, fecharam. que foi nessa você pode compartilhar o Olha, valor dessa arte, cara? para mim foi muito na época, porque a gente estava numa situação difícil também na época, né? Mas Sim. foram, se eu não me engano, ai gente, agora eu não vou conseguir lembrar direito, mas era cada desenho pequenininho que eu desenhei assim. Eu Uhum. fiz o character design primeiro, né? A base ali, mandei para Uhum. eles. Eu não mando tipo, toma aqui no WhatsApp aqui o desenho aqui para ver se tá bom. Eu mando um character Sim, design, você faz uma bonitinho, estruturado, apresentação, tudo. isso, Uhum. uma defesa. E aí tinha sido, ai meu Deus, era eu não lembro quanto que era. Mas eu sei que assim, na época a gente estava numa situação bem difícil, então talvez o meu olhar na época tava Não, mas é aumentando um bom valor, cara, pra spot art ainda, que são aquelas isso. ilustraçõezinhas pequenas, Isso, acho é que um deu baita mil valor, né. setecentos e cinquenta, 1.850. Era mil um pouquinho em reais, mas era tipo Uhum. 3 ilustraçõezinhas, né. Aí eu peguei e passei, não lembro Uhum, quanto uhum, era, tipo cento e poucos dólares, 200 e poucos dólares, o dólar estava um pouquinho mais alto na época, né, e eu ficava sempre olhando assim, né, o uhum. dólar. Eu observava ali, quando eu estava fechando o projeto, eu pensava: "Ai, tomara que eles fechem agora e mandem a grana para mim agora que o dólar tá alto". Aí eles mandavam. Aí depois, aí o dólar descia no meio do projeto, tipo assim, ficava um mês ilustrando ali, o dólar descia, eu ficava, meu Deus do céu, e agora, gente, meu Deus, o que que eu faço? Aí quando eu terminava e mandava para eles, era exatamente a época que subia de novo o dólar, né? E aí eu fiquei muito feliz. Teve recentemente agora também, a gente começou a agenciar, né? Eu percebi que às vezes os clientes chegavam pedindo outros estilos de ilustração, que não eram os meus. Uhum, E aí comecei a agenciar com a Yellow Blue outros ilustradores. E aí, uhum, a primeira galera que eu peguei foi a galera do curso, né? Já tinha galera no networking ali. Só que veio também uma moça lá da Geórgia, se eu não me engano. Ela tá também no meio dos ilustradores. E aí já deu para abranger um pouco mais de estilos, mas sem fugir demais também. Porque aí uhum, já fica uma pegada mais, a Yellow Blue um pouquinho mais cartoon. E aí tá, aí um dos alunos também, que é o Carlos Santos, que já trabalhou para Disney, se eu não me engano, para um dos filmes da Disney ele fez, daqueles clássicos lá, né? Ele participou também. E aí eu chamei porque tinha um projeto que não era meu estilo, um projeto de um livro. Esse eu não vou falar o nome porque não me pagaram para eu falar o nome. E aí, é, mas foi, tipo, o trabalho dele foi impecável, foi maravilhoso. Aí eu fiquei intermediando isso, né?
fazendo ali o agenciamento. Não foi tão direção de arte assim, porque eu estava meio sem tempo, porque eu estava ilustrando para Nova York enquanto tinha esse projeto aí. E foi mais assim, a direção naquele sentido de contratar o cara certo para o projeto certo e tudo, intervir, né? Quando o cliente, não gostei disso, quero ajuste, aí eu lembro do contrato, ó, o contrato é assim, assim, assim. E tá, aí ele ilustrou, ficou muito bom, muito show. Agora, recentemente, a gente fez o orçamento. Estou só esperando agora, esse mês, a resposta. Talvez não feche, mas. E esse eu não vou poder falar o nome mesmo da pessoa, do cliente. Mas tem isso, né? No design, na ilustração tem isso, mas o único ponto negativo é a gente não poder sair falando pelos cotovelos quem é o Falando, né? cliente. É positivo Tem até, muito porque isso ilustrador aí que não paga eu, nunca, né? que eu um ilustrador que eu sigo lá de fora que a galera coloca no Twitter assim: "Tô fazendo um projeto muito legal, o que que eu não posso falar?". Fim. É desse jeito. Legal, show, É show. isso. Ninguém sabe, é um mistério. Mas assim, esse cliente é para uma animação brasileira, se eu não me engano, a nível Netflix, não tenho certeza, que ia passar, né, alguma coisa assim. Mas é de um dos top 2 de quadrinho infantil do Brasil, então, mas eu não vou poder falar o nome, né? E aí eu fiquei assim, a doideira é que é exatamente para fazer o que eu gosto. Por causa das suas dicas de focar, de colocar, fazer no portfólio algo que seja focado, é, ficou mais fácil. Os clientes que chegam em mim agora são, assim, para ilustração, são do meu estilo. Raramente tem os que não são. Uhum. Aí eu pego e chamo os ilustradores e tal, né, os outros, indico para algum amigo e tal, né, algum parceiro. Mas esse era para eu fazer exatamente character design, que é o que eu amo fazer, e storyboard. Só que aí a gente não fechou ainda, né? Tá para fechar. Foi um Uhum. animador Vai de fechar, um estúdio. vai Ai, fechar, vai tomara. fechar. Show. Foi o animador de um estúdio que chegou e falou: Ó, tô com isso aqui do. Eu não posso falar o nome. E vai ser muito bom e tal. E eu quis, né? Mas vamos ver. Eu quero ver o E título, aí. quero ver o título desse podcast, cara. Quero ver se depois de ter perdido uma oportunidade de emprego, antes de ir para a Bahia, ele fechou o trabalho com não posso falar o nome. Pois é, Vai ser o morreu, mas título do passa bem. podcast. Mais ou menos isso. Mas é isso. Aí, ó, teve uma época que eu editei um livro de uma autora brasileira de não ficção. Aí comecei com isso, né? De querer trabalhar com livro também. E aí teve esse que a gente fez aí, com esse amigo, né, do curso aí também. E tem o de um livro de poesia de uma cliente, autora brasileira, né, amiga aqui, que eu não vou poder falar o nome por causa dela, mas o nome dela eu falo, né, a Manu Guedes, uma poetisa, eu acho que é esse o nome, né, excelente. E eu fiz, tipo, foi lindo porque ela chegou e pediu no meu estilo também. Eu tenho achado lindo isso, gente. A coisa que eu mais tenho adorado é isso. Que eu não faço mais agora o que não é no meu estilo. Não me dou ao luxo de Legal. pegar. Ao luxo não, né? Não me dou ao trabalho agora de pegar, vou virar à noite para fazer um negócio porque não é no meu estilo, então eu acabo fazendo mais lento. Não, eu prefiro passar para Uhum. outro. Até honrar os Legal, amigos, né? cara. Pegar, não, tem a galera aqui que sabe fazer, cara, não vou ser guloso e pegar um negócio que não é da minha alçada, da minha jurisdição. E aí eu fiz o dela, todo no meu estilo, ela adorou, eu adorei. Em breve, assim que ela publicar o livro, vai estar lá no meu Behance também. E, Legal, cara. tem o meu livro. Não sei se eu posso fazer jabá aqui dele, né? Não é, Pode, opa, com certeza. ele só não é muito, não é meu estilo de cartoon, né? Porque é um livro de ficção científica. E Uhum. aí, mas eu fui quem ilustrou, quem fez o design dele todinho, né? Tá aqui, Switch, Olha vou só, lançar hein. em breve. Que massa, hein, cara. Aí tem alguns probleminhas que Linda teve na capa, hein. editora e tal, né? Que a gente teve que mudar essa Aqueles questão da probleminha que impressão e tal. só quem fez sabe, né. É isso, teve uns probleminhas aqui de impressão, mas aí a Cara, gente parabéns, hein, vai cara. ajeitar. Pa Valeu mesmo. parabéns, cara. Que demais, cara, que demais. E E, é isso. cara, carreira bombando, tá. E uma coisa, uma curiosidade pra mim, assim, que antes Uhum. de entrar no curso você já estava tendo resultado, né, muito por causa do teu perfil, de você ir atrás. E o que que Sim. mudou, cara? O que que o Ilustração ajudou a mudar, assim, na tua percepção, né? Que cada pessoa entra no Ilustração e eu sei que às vezes muda a questão de direito autoral, outra aprende a prospecção, outra questão de estilo. O que que mais Sim. mudou na tua cabeça, sabe? Que a chavinha que virou, que o Ilustração virou para você, cara, o que que foi? Cara, nossa, comigo.
foram várias coisas, foi um conglomerado de coisas ali. Mas assim, o principal foi de levar a sério o que eu faço. Tipo, eu me Uhum, levar a sério. uhum, Eu acho que foi assim. Eu tenho muito da síndrome do impostor, né? Eu conversava uhum, muito, eu sou muito falante, então às vezes o pessoal sempre fala: Ah, Martin, eu gostei que você sempre aparece, todas as lives que teve do curso, você aparecia e acabava que era a mesma dúvida que eu. Só que eu apareço assim, eu não sei se é alguma coisa que eu tenho para suprir a minha insegurança, mas eu era uhum, muito inseguro, principalmente nessa parte de ilustração. Então, eu chegava para o cliente, não sabia cobrar, aí cobrava de qualquer jeito por causa da minha insegurança. Não sabia me impor por causa da minha insegurança. No design era mais tranquilo, porque, pô, design, cara, design é design. É tudo muito quadradinho, muito geométrico, muito uhum. certinho ali. A ilustração não é assim. A ilustração não é, troca esse círculo aqui, eu vou querer um triângulo no lugar. Não é assim, cara. É tipo assim, pô, essa expressão desse personagem não tá passando a sensação de que ele tinha um cachorro aos 3 anos de idade, o cachorro se suicidou. Tá, eu não vou explicar isso do cachorro Aham. que se suicidou, porque esse cachorro foi o meu. Se matou enforcado, mas deixa quieto. É, mas aí eu tinha muito essa insegurança. Então, depois do curso, pra mim é mais essa questão de que, tipo assim, eu levo a sério o que eu faço, eu consigo falar hoje em dia com convicção, eu consigo chegar para alguém, tem homens de negócio conversando ali, são, sei lá, CEO de alguma empresa, eu consigo chegar para eles e falar, sim, eu sou ilustrador. Eu não tenho vergonha disso. Antes eu falava assim, pô, véi, eles vão achar que eu sou o tiozão lá, que fica parado em casa e não tem nada para fazer e vai desenhar. É isso, eu acho que é mais a segurança. O que mais aumentou para mim foi a segurança e, obviamente, né, de fechar projeto grande, porque era o que eu menos tinha. Por isso eu quis entrar no Ilustre S.A., né? Porque eu não tinha Uhum. segurança no que eu fazia, né? O Que principal. demais, cara. É forte isso, hein, cara. Você vê, né, é uma profissão que se você que trabalhava com isso tinha vergonha, né, de falar. Não tinha Sim, segurança de falar: "Cara, eu sou ilustrador", né. É sim, forte com isso, né, certeza. pra, né, E até pra na família, né, pelo cara? Você fala, per todo mundo te olha é, assim, eu uhum, passo uhum. fome. É, Mas. cara. E E é cara, isso, e como é fechando mais, é e melhor. o que é, assim, não falando agora de projeto e tal, mas o que você sente, cara, quando você acorda de manhã, assim, cara, você fala pra você mesmo, né: "Cara, sou ilustrador, vamos lá, mais um dia de ilustração", qual que é a sensação, cara, que dá isso? Cara, eu poderia resumir em uma música, que eu não vou saber falar a letra agora toda, eu só lembro que ela começa, hey, Eu não hey, posso hey. falar o nome? Eu não posso falar o nome, o nome do episódio tem que ser. Eu não posso falar o nome. É, tem a música Hey, 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 I'm on vacation. Como é que é? Aqui o cara fala, eu tô de férias. Ei, 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 eu tô de férias. Todo dia, porque eu trabalho com o que eu amo. É isso, pra mim é isso. Eu trabalho com o que eu amo, pra mim eu tô de férias. Sensacional. Então, o difícil é se policiar quanto a isso, de você não saber separar quando que você tá no seu hobby e quando que você tá no seu trabalho. Porque aí você quer Uhum, fazer uhum. hora extra para você mesmo, já que é seu estilo, né? Você quer fazer mais. Mas com o curso me ajudou bastante também, né? A definir isso, né, cara? Que colocar as prioridades no lugar e tal. Então, eu, por exemplo, a minha prioridade é a minha família. Vem antes de tudo para mim. Tudo pode girar, mudar, virar de cabeça para baixo. Minha família está num patamar acima de tudo. E aí, quando eu lembro deles, cara. Ah, meu filho, eu esqueci, gente, eu não posso esquecer de falar isso. O meu filho, ele, ele é ilustrador. Ele falou comigo que ele é ilustrador. Eu fiquei muito feliz. Todo mundo que pergunta, você vai trabalhar de quê? Aí ele fala, eu já trabalho, eu sou ilustrador. Aí Que massa, cara. ele vai fazer as orações dele, e aí ele ora lá e pede, Papai do céu, abençoa meu pai, traz clientes para ele, e traz clientes para mim também, para eu ilustrar para eles. Eu fico, meu Deus do céu, é o que as pessoas não Que tinham como trabalho legal, antes, cara. né? Hoje em dia, tipo, eu já sou responsável por ter agora uma nova geração que vê como trabalho, né? Que sabe que é um trabalho, né? Que E demais, é cara. um orgulho, Que demais. muito feliz. Que legal. Você vê, cara, que aos pouquinhos a gente vai mudando, né, essa Sim. percepção das Uma parte, pessoas, né, e sim. Tem não, uma parte pode falar. finalzinha daqui da minha trajetória. Final não, né? Porque eu não vou morrer hoje, eu espero. Mas a parte atual da minha história
é que a gente também, eu tenho a Yellow Blue e tudo, e eu recebi uma proposta de trabalhar aqui no Paraná, né, aqui em Cascavel, como designer sênior em uma empresa grandinha daqui, só que aí eu não vou poder falar o nome dela. Mas, Muito bom. olhem no meu LinkedIn, tá lá, vocês vão saber. Mas eu gostei muito, porque eu tinha. Tô me estruturando assim direitinho, né, e tal. E eu vi, poxa, lá em Cascavel é outra vida, né? Outro mundo, outro nível assim de como que as coisas funcionam. Inclusive, por exemplo, eu tenho uma taxa de lixo aqui que eu nunca vi na Bahia, no Espírito Santo, não existe isso. Taxa de lixo, como assim? Aham. Aí 80 e poucos reais lá. Eu pensei, gente, que absurdo, o que que é isso? Só que você anda na rua, cara, dá quase pra você lamber o É chão. limpinho. É lindo, é maravilhoso. Você anda aqui, parece que é outro país, não é Brasil. Mas no bom sentido, tá, gente? E aí, tá, a gente querendo isso, tá? A gente veio. E aí tá, aí esses dias eu trabalhando, e aí surgiu um projeto lá dentro da empresa, são projetos internos, né, da empresa. E tem um animador lá, muito fera, Rodrigo. Fera, beijo, Rodrigo. É, ele. A gente tá fazendo um projeto junto agora, por exemplo, que é com ilustração. E aí eu tô na agência lá, eu tenho a Yellow Blue ainda, mas eu tô também nessa agência, e ilustrando. Eles gostaram tanto do estilo do meu desenho que eu estou ilustrando e no meu estilo também, né? Não foi assim, ah, não, mas agora tem que ser um Uhum. outro estilo aqui e tal. Então, é isso, cada dia eu vou ficando mais feliz, né? E vai só alavancando, fechando projetos maiores. Há pouco tempo agora fechamos um de 12 mil e. Ah, e 12 mil e lá vai pancada, não lembro quanto. E aí cada vez vai aumentando, né, os valores e eu fico assim, gente, como é que antes eu não cobrava isso? Aí eu lembro, não, porque eu também era o meu produto, meu serviço, não, realmente não valia tudo isso porque faltava ainda, né, essa expertise, essa excelência na hora do tratamento com o cliente, igual você passou Uhum. também no curso, né, em relação à proposta, você enviar a proposta, você enviar um contrato, não começar, não bota a mão antes de receber alguma coisa. As pessoas até se assustam, né, quando eu falo que eu só fecho com o cliente assim, eu só coloco a mão depois de três coisas: briefing preenchido, contrato assinado e entrada paga. Uhum. E é Uhum. isso. Essa é a minha vida atual. O resumo é esse, resumo bem grande. Sensacional, cara. Sensacional, cara. Que trajetória, hein, cara? Que trajetória. Teve a luta ali no meio do caminho, cara, e agora só sucesso, Isso. cara. Cara, Graças a obrigado Deus. demais pela tua participação, Martin. Sim, cara, eu, como eu falei, estava empolgado para falar contigo, para trazer esse episódio que eu acompanhei, né? Acompanhei muito, muito, Sim, muito disso daí. E, cara, parabéns, tá? Parabéns mesmo e só desejo obrigado todo sucesso mesmo. para você aí. Obrigado por compartilhar a tua trajetória aí. Nossa, eu que tenho que agradecer, porque parte dessa trajetória e a parte que eu comecei a ganhar melhor, né? Você foi responsável, né, por me fazer entender, né? Me posicionar direito no mercado. E é isso. Obrigado, obrigado mesmo. Não sei como agradecer, né? Acho que é sempre falar que eu sou aluno do Vitor Boeri. Aí o cara fala até o sobrenome certo ainda, cara. Fala É o Boeren, Boyden galera. certinho. É igual o Martin, o pessoal aqui não acostumou ainda. Tem muitos que me chamam de Martin, né? Eu falo, não, gente, é Martin Luther King, é Martin Lawrence. Ó, já veio notificação aqui de novo das minhas coisas aqui da agência. Ó, já teve mais alguém que preencheu o briefing. Massa Agora, demais, durante a massa live aqui. demais. Já fiquei feliz. Sensacional. Cara, brigadão pela tua Isso. participação aí, tá, cara, e sucesso para você. Isso. Obrigado Galera, mesmo, brigadão Vitor. por vocês terem acompanhado esse episódio do podcast Vida de Ilustre. A gente se vê no próximo. Até mais.